Glória a Jesus. Amém, queridos. Eu estou muito empolgado. Esse clima que o pastor Josué está falando, desse sentimento dele, desde o início que eu estou aqui, eu estou sentindo de uma forma muito especial um grande mover de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas. É um novo tempo, em nome de Jesus. Deus tem coisas tremendas, incríveis para fazer. O pastor Josué me pediu para fazer uma explanação assim rápida e básica a respeito do MDA. Então, o MDA é Modelo Discipulado Apostólico. Eu vou usar aqui alguns slides para eu não sair do tema aqui, da linha, e poder transmitir para os irmãos. Deixa eu só perguntar antes aqui, quantos aqui já estão em algum modelo de igreja em célula? Por favor. Amém. Quantos estão no modelo de igreja do MDA? Amém. Então, são poucos que conhecem. Então, o MDA, na verdade, o Modelo Discipulado Apostólico, o pastor Abe Uber, que eu sei que é bastante conhecido, um homem de Deus que tem nos inspirado de uma forma muito tremenda. Tenho o privilégio de caminhar próximo do pastor Abe há alguns anos já, e temos visto uma revolução que Deus tem causado, Deus tem trazido, começando lá no Pará, em Santarém, uma cidade, como eu disse hoje, perto de 200 mil habitantes, mas que hoje só a Igreja da Paz já tem 70 mil membros. Alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu estava num congresso da Igreja em Células lá, que acontece todo ano, no mês de outubro, e nessa ocasião, nós tínhamos o pastor Ralph Neighbor, que é bastante conhecido no mundo, um homem, ele já tem... Na época ele tinha 83 anos, ele deve ter uns 85, 86 anos de idade. Um homem que tem viajado o mundo inteiro e auxiliado igrejas de todos os lugares na implantação da visão celular. Um homem que tem um testemunho incrível, foi um privilégio conhecer o pastor Ralph Neighbor, estar próximo dele. E ele era o preletor, um dos preletores na conferência do MDA, há 3 anos atrás. E como acontece todos os anos lá, tem uma queima de fogos que acontece na quarta-feira para a comemoração da multiplicação das células. Então, cada célula tem uma bateria de fogos, né? E no horário marcado, o pastor Abe vai para a TV ao vivo, traz uma mensagem, faz uma contagem regressiva e todas as células começam a soltar fogos. E nós estávamos no alto de um prédio e o pastor Ralph Neighbor estava lá. E eu vi esse homem dizendo, com 83 anos, ele falando assim, com os olhos cheios de lágrimas. Ele falou, olha, o dia que eu morrer, eu vou estar sorrindo no meu caixão. Porque os meus olhos viram o que eu estou vendo nessa noite, nesse lugar. E isso me tocou muito, porque é uma pessoa que tem viajado o mundo inteiro. E lá no Pará, no lugar menos provável, no lugar desprovido de tantas coisas, Deus levantou um mover. E a marca, queridos, desse mover lá no Pará, no mover do MDA, que foi o que atingiu meu coração de uma forma muito especial, sabe? É a simplicidade e o amor. Nós não temos a ostentação de dizer que Deus está fazendo nem através de nós, é apesar de nós, porque como nós falamos aqui no início, Jesus já deixou muito claro, eu edificarei a minha igreja, é Ele que edifica. O que nós precisamos fazer é nos alinhar a Jesus, nós sermos no máximo servente de pedreiro, né? Vou dar o material que Ele está me pedindo, vou dedicar o meu tempo, o meu coração, focado da forma que Ele quer, e o resultado vem. Então, o modelo do MDA nasceu lá, modelo discipulado apostólico, como o irmão chamou carinhosamente ali, a gente também fala isso, meu discipulado amado. E o alvo é exatamente ganhar multidões, cuidando muito bem de cada pessoa. O próximo slide fala a respeito do reino de Deus, que foi a visão de Jesus, a visão de Deus, implantar o seu reino. Mateus 6,33, a Bíblia dá uma orientação, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então este é o coração do Evangelho, é a implantação do reino de Deus. E lá em Lucas, Jesus fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, a que compararei o reino dos céus? É semelhante a uma medida de fermento que uma mulher colocou sobre a massa e levedou toda a massa.
Então existe um fermento no reino de Deus, que ao ser inserido na massa, e eu creio que essa primeira massa, onde o reino de Deus é inserido, é a igreja local. Por isso que nós cremos, a igreja do Senhor Jesus, melhor dizendo, por isso que nós cremos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é o coração do reino de Deus. Nós podemos fazer muitas outras coisas, né? Podemos ter muitas obras sociais, podemos fazer coisas muito lindas, porém o coração do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Por isso que nós amamos a igreja, nós amamos a unidade da igreja. Uma das coisas essenciais que Deus tem trazido nesse grande mover, como nós vemos aqui, né, o que menos importa aqui é a placa da igreja. Eu confesso que eu nasci num lar evangélico e ver uma conferência dessa, um pastor batista ministrando, junto com um pastor presbiteriano, junto com numa igreja vinda da Assembleia de Deus e com um povo de tantos lugares, irmãos, isso é o reino de Deus, isso é o mover de Deus, isso para mim já é um grande avivamento. Então a igreja do Senhor Jesus está muito acima da placa de igreja, está muito acima, né, de interpretações particulares. Nós amamos o reino de Deus e a autoridade do reino de Deus foi delegada à igreja do Senhor Jesus. Quando nós sabemos reconhecer isso na vida de outros pastores, na vida de outras igrejas, nós avançamos, nós começamos a experimentar um mover muito maior de Deus. Tanto é que eu vejo que hoje os pastores que estão experimentando um crescimento com qualidade nas suas igrejas, todos os pastores de todas as denominações que eu conheço, não só no Brasil, mas no mundo, nós temos tido o privilégio de conhecer, por exemplo, o pastor Ed Liu da Indonésia. Nós estivemos lá há 2 anos atrás, ele esteve ministrando conosco. Irmãos, o mover de Deus naquele lugar, que é muito impressionante o que Deus está fazendo no maior país muçulmano do mundo, uma igreja pujante, uma igreja que está quebrando as barreiras, uma igreja que está envolvendo desde de empresários milionários a pessoas pobres. É incrível o que Deus está fazendo lá, é uma obra assim fantástica, mas a marca de todas as igrejas, todos os pastores que estão dentro desse mover, é o respeito, a honra e a humildade para receber o que Deus está fazendo em outras igrejas. Deus está quebrando essas barreiras, tirando a igreja da sua caixa, do seu bojo, e ampliando o leque e nos colocando em contato com pessoas, e essa disponibilidade de aprender uns com os outros é o que tem elevado de fato e trazido à tona o poder da igreja do Senhor Jesus, que é onde está concentrado o reino de Deus. Então, dentro da visão do MDA, nós falamos dos corações. Então, a igreja local é o coração da igreja do Senhor Jesus. É o principal, a parte principal da igreja do Senhor Jesus são as igrejas locais. Então, igrejas locais, leia-se igrejas batistas, presbiterianas, Assembleias de Deus e tantas outras igrejas que Deus tem levantado. Nós reconhecemos essas igrejas como sendo o coração da igreja do Senhor Jesus. O próximo coração, dentro agora da visão de igreja local, nós cremos que a célula é o coração da igreja local. Então, dentro desse processo da visão do MDA, hoje foram feitas algumas perguntas aqui, mas esse é um processo onde nós precisamos chegar. Todo o DNA do reino de Deus está dentro da igreja do Senhor Jesus. Todo o DNA da igreja do Senhor Jesus precisa estar dentro da igreja local. Todo o DNA da igreja local precisa estar dentro de uma célula. Então, a célula não é só um grupo de comunhão, também a célula não é só um grupo de evangelismo. A célula, ela precisa ter todas as características do reino de Deus. Então a célula precisa ganhar pessoas. A célula precisa cuidar muito bem das pessoas. A célula é o lugar onde as pessoas são edificadas. A célula é o lugar onde os líderes são formados. Então o coração da igreja local são as células. É o que nós temos vivido e visto Deus fazer grandes coisas. Esse despertar, como nós mostramos de manhã aqui, do potencial de cada pessoa. Isso acontece dentro do seio das nossas células. E o próximo, aqui falando agora sobre o coração da célula, o discipulado 1 a 1. Aqui nós temos uma pilha de tijolos. Muitas vezes nós tendemos a nos sentir orgulhosos, né, com uma igreja grande, uma igreja numerosa, queridos, mas nós podemos ter, aqui a foto de uma irmã, né, a Nivaldo, e os seus 5.000 tijolos. Então ela tem uma pilha de tijolos. Porém, o próximo slide, se um vizinho for lá e pegar alguns tijolos emprestados,
né? A Nivalda não vai perceber que da pilha de 5.000 tijolos, de repente saíram 100, 200, 300 ou 400 tijolos dessa pilha. Ela não vai perceber. Infelizmente, queridos, dentro da realidade da igreja local, essa é a figura. As pessoas vêm e vão, e os pastores, muitas vezes, eu digo isso, fiz isso muitas vezes, nós contamos o número de pessoas, né, o número fechado, então eu tenho 300, 500 e tudo mais, mas se sai 10, ou se 10 vão embora, nós não sabemos, porque nós não construímos ainda, não edificamos de fato a casa de Deus com esses tijolos, são apenas pilhas de tijolos. Então, dentro desse propósito, nós precisamos inserir as pessoas dentro de um contexto onde elas estão sendo edificadas, ligadas umas às outras. Tanto que lá em Efésios, capítulo 4, a palavra de Deus deixa muito claro sobre a função dos 5 ministérios. É equipar os santos para a obra do ministério. Mas a conclusão disso tudo é que todos estejam ligados pelo auxílio de todas as juntas, onde cada um cumpre a sua parte, faz a sua parte e promove o aumento e o crescimento da igreja, o crescimento do corpo de Cristo. Então esse é o foco onde nós estamos centrados, treinar, equipar, juntar, colocar essas pessoas, cada um no seu lugar, para que cada um possa ser edificado e edificar um ao outro através desse processo da célula e do discipulado um a um. Se faltar um tijolo, se alguém tirar um tijolo da parede, isso de fato vai ser notado, né? Então, dentro desse processo, as pessoas não são apenas um número, mas elas fazem parte desse contexto, elas têm uma ligação, elas estão ligadas umas às outras e cumprindo o seu papel. Então esse, resumidamente, é a visão do MDA, por isso que o MDA, que é o meu discípulo amado, o modelo de discipulado apostólico, é o coração das nossas células, porque uma célula saudável, ela vai ser saudável porque os seus membros são saudáveis. Então nós vamos trabalhar na menor parte para que o todo seja contagiado. Então aquela visão de você investe em alguns e você ganha multidões, diferentemente de você investir em multidões e ganhar alguns. Então dentro da visão do MDA, nós vamos focar muito bem a individualidade, cada pessoa é importante. E aí nós fazemos isso através desse processo de gerar filhos, de gerar pessoas, as pessoas serem geradas dentro do seio das células, dentro do seio dos membros das células, onde cada um entra nessa crise para gerar. Por isso que nós falamos aqui dos pastores que estão iniciando e formando uma célula protótipo, é essencial, é primordial, essa primeira célula sendo liderada pelo pastor titular. Uma das coisas que precisa ser restaurada na vida das pessoas é essa paixão por ganhar pessoas. Isso precisa ser restaurado, por isso que nós não podemos ter uma célula cheia de irmãos da igreja, que vão ali celebrar a comunhão, enquanto o mundo lá fora está perecendo. Então uma célula começa, a primeira célula, a célula protótipo, começa com o pastor titular, com alguns irmãos da igreja, que vão ser contagiados com esse fermento, mas essa célula tem que ter o alvo de ganhar pessoas, tem que ter o alvo de se apaixonar. Eu me lembro que nesse processo, eu pastoreava a igreja, e no início da igreja, quando nós começamos a igreja evangelizando, indo para a praça, indo atrás das pessoas, nos importando com as pessoas. Então eu me envolvi com a história das pessoas de uma forma muito tremenda. Porém, quando nós já tínhamos um grupo suficiente de pessoas e trabalho bastante dentro da igreja, o nosso foco passou a ser esse. E nós queríamos que a igreja crescesse, mas eu mesmo, confesso para os irmãos, eu tinha perdido esse DNA do ganhar. Eu lembro quando eu comecei a liderar uma célula, eu entrei em crise, que eu falei, agora aquilo que eu estou pregando para os outros, eu vou precisar praticar. A minha célula precisa crescer, e eu como líder de célula, preciso ser o primeiro agora a me apaixonar pelas pessoas e ganhá-las, a ter a visão, o interior de Jesus se remexia. Nós vemos lá em Mateus, quando ele fala, eu vejo a multidão desgarrada como ovelhas que não têm pastor. Jesus tinha íntima compaixão, o interior dele se movia pelas pessoas. Então, dentro da célula, esse DNA precisa ser restaurado. Aí eu entrei nessa crise, eu falei, Deus, eu quero ter isso restaurado na minha vida. Irmãos, Deus me deu tantas experiências, e eu nunca mais fui o mesmo. Experiência com vizinhos, experiência com mecânico, experiência com parentes, de você começar a notar, e Deus começa a revelar a alma das pessoas. Às vezes nós achamos que as pessoas têm um coração muito duro, mas
por trás dessa dureza, dessa casca, tem uma alma clamando por Deus. Seja pobre, seja rico, seja jovem, seja velho, tem uma alma clamando por Deus. Se nós conseguirmos enxergar essa alma, nós vamos ter resposta para esse clamor. Então, dentro das nossas células, nós vamos estimular cada um a gerar filhos, a ter essa paixão, a crise de Ana, a crise de Raquel, querendo gerar filhos. E nós vamos instituir e restaurar isso dentro das nossas células. E nesse processo de gerar, eu quero usar aqui uma figura, né, das tartarugas. Na tartaruga, 130 ovos em média, apenas 1 a 3 em cada 1000 chegam à idade adulta. Então a tartaruga faz isso, né? Nada quilômetros, abre um buraco, deposita ali os seus ovos e ela cumpriu o seu papel. Ela vai embora, ela já cumpriu o seu papel. O restante agora é obra da natureza. Esses ovos vão eclodir, essas tartaruguinhas vão lutar pela vida e a maioria delas, a grande maioria, vai ser devastada pelos seus predadores. Infelizmente, queridos, a igreja do Senhor Jesus, em muitos casos, é exatamente isso que acontece. Ganhar pessoas na atual conjuntura do Brasil é muito fácil. É muito fácil. O pastor Paulo Mazzoni falando aqui que é loucura nós não aproveitarmos esse grande mover, a grande colheita que há sobre o Brasil. O Espírito Santo tem feito o trabalho dele. As pessoas estão abertas. Na nossa igreja local, nós temos uma média, só ali em Barueri, nós temos uma média de 40 a 50 pessoas por semana que entram na igreja querendo entregar a vida para Jesus. Muitas dessas vão para o apelo, nós fazemos apelo, elas vão entregar a vida para Jesus. Muitas que não vão para frente, preenchem uma ficha e falam, eu tenho dúvidas, mas eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então há uma sede que é gerada pelo Espírito Santo. Mas nós sabemos, queridos, que dessas pessoas que se convertem, a grande minoria permanecem depois numa igreja. Uma estatística feita pelo Instituto Billy Graham fala que das pessoas convertidas em grandes conferências evangelísticas, no máximo 5% permanecem na igreja depois de alguns anos. E nós que estamos pastoreando na prática, cuidando de pessoas, nós sabemos que desses 5% que talvez em um ano estão na igreja, depois de 2, 3, 4, 5 anos, muitos desses já foram embora. Por isso que eu creio que o mover de restauração que Deus está trazendo hoje é que nós precisamos gerar bebês, mas nós precisamos cuidar deles individualmente. Os bebês precisam de leite. E quem vai dar leite para esses bebês? Nós vamos fazer isso com uma mangueira, nós vamos colocar todos sentados numa classe de discipulado, né? E vamos pegar lá o balde de leite, que é a palavra de Deus, e vamos espalhar, e vamos esperar que essas pessoas cresçam. Queridos, eu confesso que dentro desse processo do discipulado, a primeira coisa que aconteceu comigo ministerialmente, foi um choque com uma triste realidade. Eu tinha um grupo de pessoas que eu já caminhava com eles há bastante tempo. Eu amo a palavra de Deus, aprendi desde pequeno a amar a palavra de Deus, aprendi a ensinar a palavra de Deus e fiz isso durante muitos anos com um grupo de pessoas. Quando eu trouxe essas pessoas para perto e nós começamos a fazer o discipulado 1 a 1, ali vida na vida, olho no olho, de fato eu comecei a me interessar pela vida desses irmãos. A primeira experiência que eu tive, na verdade, foi um choque. Porque eu vi que pouquíssimo das ministrações de púlpito, das ministrações das classes que nós tínhamos, pouquíssimo tinha produzido fruto no coração desses irmãos. Eu confesso que foi um choque. Eles começavam a me contar as lutas e os problemas que eles estavam vivendo, e às vezes até os pecados nos quais eles estavam envolvidos. Eu confesso que dentro do discipulado eu fazia cara de paisagem, né? Não fazia cara de espanto, mas por dentro eu estava chocado. Falei, Deus, mas eu ensinei tanto a respeito disso. Uma das coisas que nós mais ensinávamos, por exemplo, a respeito de família. Eu amo família. Eu tenho uma família bem estruturada pela graça de Deus. Eu digo isso para todo mundo. O primeiro avivamento da igreja tem que ser dentro da nossa casa. Eu tenho visto isso pela graça. Eu tenho 2 filhos, o Mateus de 18, a Ana Luísa de 17 anos. Nós estamos indo agora, preparando, agora no final do ano nós já estamos nos mudando, porque nós estamos indo para o Japão com uma expectativa muito grande. Deus está fazendo um mover tremendo lá na igreja japonesa. Tivemos 2 encontros com Deus esse ano no Japão, um em
fevereiro, e tivemos outro agora, no primeiro 49 japoneses, e o segundo agora 45, irmãos, um mover de Deus indescritível, um mover de cura, de restauração, assim, famílias sendo restauradas, uma mulher mesmo lá convertida, o marido não, mas ela foi para o encontro, e Deus trouxe uma restauração tão grande na vida dela, que o marido japonês fechado, ficou apaixonado pela igreja, apaixonado pelo reino de Deus. Deus está fazendo um mover muito grande lá. Então nós estamos nos preparando para ir para o Japão, mas eu vejo os meus filhos, o Mateus com 18, a Ana Luísa com 17, envolvidos neste mover. O Mateus, ele não passa um dia sequer, sem sair para a rua e ganhar alguém. Ontem mesmo, ele estava me esperando na igreja, eu estava fazendo um trabalho, ele, pai, você vai demorar? Eu falei, uma meia hora. Ele, tá bom, eu já volto. Eu já sabia o que ele ia fazer. Ele ia para a rua, profetizar na vida de alguém, ministrar na vida de pessoas. A célula dele, assim, lotada na rua onde a minha sogra morava. Minha sogra faleceu, e durante muitos anos ela orou pelo bairro, sem de fato colher muitos frutos naquele bairro. Passado anos, o Mateus cresceu, hoje é um jovem com 17 anos, só na rua, no bairro onde a minha sogra morava, o Mateus já iniciou 7 células, cada célula com uma média de 10 meninos de 18, 19, 20, 23 anos. Um dos discípulos dele, com 20, se converteu há 2 anos atrás, ele tinha 21 anos, ele conheceu num jogo de futebol no bairro, o menino envolvido com droga, mergulhado nas drogas, uma vida devastada. O Mateus conheceu, começou a ministrar na vida dele, evangelizou esse menino entregou a vida para Jesus. Os pais já eram convertidos de uma outra igreja, a mãe ficou assim, extasiada com o que Deus estava fazendo na vida do filho. Hoje o filho, nós estamos indo para o Japão, e esse menino que foi ganho pelo meu filho, hoje ele tem 23 anos, ele vai ser o supervisor de pelo menos 10 células, porque o Mateus investiu na vida dele, amou, cuidou. Só para ele se batizar foi mais de 1 ano de ministração. E o Mateus, o Mateus vinha para mim, pai, eu investi, falei, mas ele ainda não quer se batizar. Eu falei, filho, persevera. Ele foi, mais de 1 ano orando, investindo. O dia que esse menino se batizou, a casa dele passou a ser uma célula, ele já ganhou dezenas e dezenas de pessoas, um mover de Deus incrível. Isso nos entusiasma, porque este é o fermento do reino de Deus, que através do discipulado a um, de gerar pessoas, nós transmitimos esse DNA, queridos, porque o DNA se transmite de pai para filho. O DNA não é injetável, o DNA não dá para comprar na farmácia. Você quer saber de quem aquela criança é filho? Hoje nós temos os testes de DNA. Está lá, pode não parecer fisicamente, mas vai fazer, é inegável. Existe um teste que identifica de quem ele é filho. Por isso que quando nós tratamos as pessoas individualmente, nós estamos gerando pessoas saudáveis, mas também nós estamos transmitindo o DNA do reino de Deus. É inevitável, essas pessoas vão reproduzir esse modelo. E isso Jesus já declarou, é um fermento que, colocado sobre a massa, vai levedar toda a massa. Quando nós estamos no princípio, então, no discipulado 1 a 1, parece que nós estamos até perdendo tempo. Eu confesso, como pastor, eu trouxe um grupo para perto, que cabia na minha agenda. Então, cada um tem que dimensionar a sua agenda, em quantas pessoas eu consigo investir com qualidade, semanalmente, sentar com essas pessoas, amá-las, ouvi-las, ajudá-las nas suas dificuldades, tratá-las nos seus problemas, aprender com elas também, porque nós somos desafiados. Jesus diz isso em Mateus 17, ele diz, eu me santifico por eles. Ou seja, Jesus viu os desafios na vida dos seus discípulos, o levava a orar mais, a gemer mais por eles. Isso acontece na nossa vida. Então, quantas pessoas cabem na minha agenda? Eu trago isso para perto. Eu vou fazer disso um dos pontos principais do meu ministério. Eu vou converter a minha agenda para essas pessoas. Então, como eu disse no início, foi um choque. Porque eu fiquei, Deus, tudo aquilo que eu falei parece que não caiu no coração deles. Aí ficou muito claro para mim, essa transmissão do DNA se dá através desse processo de paternidade, de fato nós gerarmos filhos, não convertidos simplesmente, mas gerarmos filhos, trazermos as pessoas para perto. Irmãos, eu tenho o privilégio, infelizmente ele não está aqui, o pastor Cleito, ele veio comigo, mas ele está ministrando numa outra igreja aqui em Bragança. Mas esse irmão era um dos meus discípulos, que ele chegou na igreja estourado. Imagina uma pessoa que casou com 18 anos de idade, a esposa 16, casou porque a esposa estava grávida, 2 anos depois se converteu.
a vida estourada em todos os aspectos que você imagina, desde a vida financeira, moral, em todos os aspectos. A casa dele, um dia ele se chocou, porque ele chegou, o filho estava chorando de fome, e falou para a mulher, mas por que você não dá leite para essa criança? A mulher falou, abre a geladeira aí que você vai ver o que tem. Ele abriu a geladeira, só tinha cerveja, não tinha leite. Cerveja tinha, leite não tinha. Então, assim era a vida desse camarada. Chegou na igreja, há 17 anos atrás, nós começamos a investir na vida dele, o cuidado 1 a 1, ele frequentar a minha casa, eu investindo na vida desse menino, investindo, descobrindo os problemas, quando ele começava a confessar, abrir o coração e trazer à tona as coisas que estavam lá dentro, com muito amor e paciência, muito jejum, muito trabalho, ensinando as coisas básicas, porque o pai dele foi embora, ele ainda era criança, ele não sabia as coisas básicas de uma família. Nós começamos a transmitir, Deus começou a levantar a vida dele, começou a levantar, ele começou a frutificar dentro da igreja local, frutificar na sua vida profissional, ele cresceu na vida profissional. Resumindo a história, há 2 anos atrás, ele já era pastor junto comigo, e trabalhava numa empresa, chegou no topo dessa empresa, a maior empresa de uniforme da América Latina. Ele passou a ser o homem de confiança, o braço direito do dono dessa empresa, um camarada milionário. E ele falou para o camarada, olha, eu estou saindo da empresa porque eu tenho um chamado pastoral. E o cara ficou doido, falou, não é possível que você vai fazer isso, não é possível, você é louco. Ele falou, não, eu não sou, é um chamado e tá. Aí o dono da empresa, olha o que o camarada fez, o dono da empresa falou, eu posso conhecer o seu pastor? Eu queria conhecê-lo. Ele falou, claro. E me ligou, falou, você pode vir aqui? Falei, marcou um almoço comigo, cheio de pompa. Eu fui lá e assim, eu me senti um pai orgulhoso, porque eu sentei nessa mesa, almoçando com esse empresário milionário, e ele assim, desfilando os elogios para o Cleito, mas no sentido de falando o seguinte, não tira ele daqui. Eu preciso desse cara, por isso ele é um cara de confiança e tá. Começou a falar todas as características dele e falou, eu te peço, o cara me pediu, por favor, não tire ele dessa empresa. Se você tirar, eu vou ter que vender a empresa, porque eu tenho outros negócios, eu não tenho ninguém na altura dele para eu confiar. E nós concordamos ele ficar um pouquinho mais lá, e ele ficou. Do dia que ele falou, eu estou saindo, o cara falou, não é possível. Vamos fazer o seguinte, você quer ser pastor? Ele falou, não, eu já sou. Então eu te dou uma igreja. Tudo o que você precisa, e só com uma condição, com 2 condições. Você não vai tirar dízimo, porque eu vou sustentar em tudo que você precisar. E segundo, você não sai daqui dessa empresa. Olha a proposta do cara, ele falou sério isso. E o cliente falou, olha, eu já estou ligado ao ministério, e estou muito feliz, e até convidou ele para o culto lá de ordenação. Ele foi, o cara foi, assim, não acreditando que eu estou perdendo esse cara para uma igrejinha, ele pensava. Perdendo o cara para ganhar muito menos do que, não estou acreditando. Aí ele foi, o Cleiton gostava de moto. Um dia ele entrou na sala do Cleiton, tinha uma moto em miniatura. Ele falou, você gosta de moto? Eu gosto. Então escolhe a moto que você quiser que eu compro. E o Cleiton não levou muito a sério, depois ele veio cobrar, você não vai escolher? Eu falei, ele falou, tá bom, foi lá, escolheu a baita de uma moto, ele comprou. Passado um tempo, eu quero trocar a sua moto para uma melhor ainda. Assim, tentando de todas as formas, mas é um camarada que tem o DNA de filho. Nada o conseguiu desviar do foco. Resumindo a história, hoje eu estou indo para o Japão, e o Cleiton, já desde janeiro, assumiu a igreja lá em Barueri, e eu estou desde janeiro, num certo sentido, assistindo ele liderar a igreja. Irmãos, que coisa linda. Olha, eu estou vivendo, sinceramente, os melhores dias do meu ministério até aqui, porque eu sei que vão ser outros, os melhores dias, porque eu participo de todas as reuniões, eu estou por dentro de tudo, mas só assistindo, eu falo, Deus amado, que potencial embutido na vida desse cara. Um cara, agora mesmo nós viemos para cá, conversando no carro, e ele falando isso para mim, ele falou, Gumer, que loucura, eu com 18 anos casado, com um filho, querendo me divorciar, hoje o que eu estou vivendo aqui não tem preço. Um homem cheio de autoridade, hoje é líder dessa igreja, mais de 4.000 pessoas debaixo da cobertura dele, e uma graça, irmãos, na liderança, que eu estou sentado lá, eu estou gostando dessa posição. Que coisa linda, quando Deus traz esse mover, não há competição, pelo contrário, nós geramos filhos para quê? Para ir mais longe, muito mais longe do que nós. Então esse é o mover do discipulado, esse é o mover do 1 a 1, e agora hoje eu olho para trás e vejo tantas horas que eu dispensei
ali investir na vida dele e da esposa, tantas crises que ele passou, já chegou a passar a crise de mandar carta para mim, não ter coragem de se despedir, mandar carta para mim, olha, eu estou indo embora, Gomer, não tenho jeito para mim, eu estou envergonhado, e me esquece, eu estou indo embora da igreja. Ele mandou, até hoje eu tenho essa carta, ele mandou a carta, eu fui atrás dele e falei, não, você é filho, você não sai daqui de jeito nenhum, eu te amo, e nós vamos até o fim. Hoje eu olho, irmãos, e vejo como compensou esse trabalho. Entende? Esse é o mover, um a um. Então, nós precisamos de pais e mães espirituais para cuidar dos bebês um a um. E como nós formamos essas mães e pais? Pode passar o próximo, por favor? A formação de líderes. Como se dá a formação de líderes dentro desse processo? A formação de pais espirituais. Pode passar o próximo? Como se dá essa formação de pais espirituais dentro desse processo? Isso aqui foi desenvolvido por um americano que foi um dos mentores, não sei se alguns sabem disso, mas um dos mentores do pastor Abe, é um americano que já é falecido, chamado Carl Horton. Ele esteve em Santarém, deixou tudo lá nos Estados Unidos para ir lá para Santarém, e ele era aquele tipo de samba com uma nota só. A igreja de Santarém já estava crescendo em célula, mas ele chegava para o Abe, ficava lá e falava a mesma coisa. Ele falava, Abe, está indo muito bem a igreja, está crescendo bastante, mas falta uma coisa. Discipulado tem que ser um a um. E ele falou, não, tá bom, a gente está fazendo, e foi, até que um dia isso entrou no coração do Abe, e ele começou a aplicar isso na prática. Na verdade, começou a aplicar com ele mesmo. Ele se submeteu ao discipulado do pastor Lucas, que era o irmão mais velho dele, esse discipulado profundo, e depois ele começou a fazer isso, e foi uma revolução. Então, o Carl Horton, que desenvolveu essa pesquisa, ele diz o seguinte, que 0% dos líderes são formados pelas pregações de púlpito. 10% foram formados em grupos pequenos, e 90% são formados através do discipulado um a um. Então, quando Jesus passou por uma visão que gerou uma crise em Jesus, ele olhando e vendo uma multidão de ovelhas desgarradas, como ovelhas sem pastor, ele olhou para os seus discípulos, ele disse, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, rogai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Então Jesus inseriu também essa crise no coração dos discípulos, a crise de levantar trabalhadores. Então o nosso foco como pastores não é simplesmente de atrair uma multidão. Nós precisamos, ou nós transformamos as pessoas em trabalhadores, ou elas vão nos dar eternamente trabalho. Essa que é a verdade. Ou nós investimos nessas pessoas e despertamos o potencial delas de frutificação, ou elas vão ser eternos insatisfeitos dentro da igreja. Os críticos de carteirinha que estão sentados dentro da igreja, avaliando a temperatura, avaliando se demorou muito, se o sermão hoje foi bom ou não. Eu me lembro de uma vez, pensando nesse aspecto, onde Deus me despertou para isso. Eu me lembro de uma vez, eu estava pregando num casamento, e eu trouxe uma mensagem propícia para a cerimônia de um casamento, e um membro da nossa igreja estava lá, já estava com a gente bastante tempo. Ele ouviu a pregação, e meio que assim, num ar de desprezo, falou, ei pastor, essa pregação eu já ouvi, você pregou ela tal dia, assim, assim, assado. Eu falei, puxa, você está realmente atento. Eu nem me lembrava que ele sabia de tudo, a data, onde eu tinha pregado. Eu falei, puxa, você está realmente atento. E era uma palavra muito forte sobre família. Passado uns 8 meses, um ano, esse irmão se separou da esposa. Ou seja, ele sabia todos os sermões que eu pregava, conhecia de cor, e se eu colocasse na mão dele, ele até pregaria. Mas ele não tinha esse DNA de uma família de sucesso. Ele não tinha esse DNA. Era tudo superficial. Era superficial. Então, se nós queremos gerar pessoas que vão de fato ser modelo, nós precisamos investir um a um. Não, assim, na minha opinião, não tem atalho. Não tem atalho. O sucesso está nisso. Tiago 5,16, a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa, queridos, é uma das práticas fantásticas do discipulado. E eu percebi que as pessoas têm dificuldade para receber a palavra que, irmãos, pensa aqui comigo, tem coisa mais poderosa do que a palavra de Deus? O universo, na sua imensidão, nós não conhecemos nem 1% da dimensão do universo, e já ficamos fascinados. Só que a Bíblia diz que tudo isso foi criado pela palavra de Deus. Deus disse, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus tem poder.
Porém, essa mesma palavra, muitas vezes, esse poder não se manifesta no interior das pessoas, e Jesus deixa claro por quê. Porque uma parte da semente cai em solo duro, uma parte cai entre espinhos, e uma parte cai entre pedras. O poder da palavra está lá, mas não há receptividade, porque quando Deus criou o mundo, não tinha resistência para a palavra de Deus. O que Deus disse é, mas a partir do momento que Deus criou o homem, tudo que Deus faz no homem tem que estar em concordância com o homem. Então, quantas vezes as pessoas que nós cuidamos, elas estão cheias de pedras e de espinhos no seu coração. E nós estamos inserindo a palavra, mas se não tirar os espinhos, a palavra não vai frutificar. Se nós não tirarmos as pedras para achar o solo fértil, a palavra não vai frutificar. E para mim esse processo acontece através do discipulado 1 a 1. Nós temos um exemplo muito claro, o exemplo de Jesus com Pedro. Pedro sabia tudo, ele tinha de cor e salteado as declarações, ele sabia, ele tinha a revelação dos céus, mas na hora que ele foi apertado, ele negou Jesus. Só que eu creio que se Jesus não tivesse ido lá para arrancar essa pedra da frustração que havia no coração de Pedro, porque eu fico imaginando Pedro depois da ressurreição, irmãos, um homem tão ativo, um homem tão cheio de iniciativa, mas parece que havia um peso retendo e segurando Pedro depois da ressurreição de Jesus. E para mim esse era o peso da acusação. Pedro, é como se Pedro não se conformasse, falou, eu perdi a oportunidade da minha vida. Jesus nunca mais vai voltar naquele lugar onde eu vou ser confrontado por uma escrava ou por um soldado e eu poder voltar atrás e dizer, eu amo esse homem. Pedro talvez tinha essa pedra no seu coração que iria impedir o propósito de Deus de se aprofundar. Mas Jesus foi lá 1 a 1. Jesus individualmente fez Pedro confessar. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Irmãos, nada está na Bíblia por acaso. Então esse é um exemplo claro do que nós vemos aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Dentro desse processo, eu percebi claramente que na área de família, por exemplo, o Cleiton, esse é um testemunho básico dele. Ele tinha algumas áreas na vida dele que ele não tinha coragem de abrir nem com a esposa. Mas queriam travar a vida dele e jamais ele cresceria no seu potencial máximo. Mas o dia que ele chegou para mim e falou, já é para confessar, então você quer saber quem eu sou de fato? Então eu sou isso. Ele abriu o coração. Abriu o coração e colocou lá para fora todas as inculcações, os pecados, coisas que estavam machucando a vida dele, prendendo as lutas. Eu a princípio me choquei, mas nós começamos a aplicar o que a palavra diz. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Quando ele abriu o coração, ali de fato eu pude amá-lo profundamente. Porque não há acusação, tanto que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 6, no grande sermão da montanha, Jesus fala, como nós vamos tirar o cisco do olho do irmão, sem tirar primeiro a trave do nosso olho? Ele fala, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e depois o cisco do olho do irmão. Eu creio que o que Jesus está dizendo com relação à trave, ele fala logo abaixo no texto, é o espírito de julgamento. Os fariseus sentavam na cadeira de juiz. Quem senta na cadeira de juiz, uma trave é colocada nos seus olhos. Ele perde o potencial de tirar o cisco do olho do irmão. Mas quando nós nos colocamos nessa posição de servir, de lavar os pés, não há trave nos nossos olhos para ajudar a tirar o cisco do olho dos irmãos. Para que eles possam de fato crescer no seu potencial máximo. Então a Bíblia diz, orai uns pelos outros para serdes curados. E aí nós começamos a aplicar isso no discipulado 1 a 1. Orar pelos nossos discípulos. Agora eu sei as lutas, eu sei o que está passando lá, eu sei qual que é a trave que está no olho, na vida dele, que está impedindo de crescer. Então nós começamos a orar e jejuar. Irmãos, muito pode em seus efeitos a oração feita por um justo. Não há pecado que possa prender, subjugar a vida de uma pessoa que tem esse coração transparente e que busca ajuda. Então nós precisamos propiciar, muita gente boa nós temos dentro da igreja que está travado por causa de não consegue colocar em prática alguns princípios da palavra de Deus. Mas quando nós começamos a ajudar, vai haver uma eclosão, um despertar poderoso. Então dentro desse processo, é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, e eu quero encerrar com esse slide. Bom, tudo bem, eu entendi, o discipulado é importante, é profundo, mas quando uma pessoa está madura para discipular o outro?
que é a grande questão. É a grande questão. Quando que uma pessoa vai estar madura? Quando que ela vai estar diplomada para conseguir discipular um outro? Eu gosto de mostrar essa figura aqui, queridos, porque nessa figura, que é muito comum, né, para quem é da roça, já viu isso muitas vezes, uma pata sai a direção ao seu ninho e os patinhos rapidamente vão se enfileirando um atrás do outro. Eu te pergunto, quem que eles estão seguindo? Quem que eles estão seguindo? Eles estão seguindo a pata, os patinhos estão seguindo a pata, mas um atrás do outro. Estão todos indo na mesma direção. Aqui pouco importa o que é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o décimo. O que importa é a direção que eles estão indo. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está falando sobre esse princípio. Então, a partir do momento que nós ganhamos pessoas, essas pessoas começam a seguir-nos, à medida que elas começaram a seguir, ou seja, a ter um discipulador, a ser cuidado por alguém, ela já passa a estar apta a cuidar de alguém que é mais novo do que ela. Porque o discipulado não é uma ilha fechada em si mesmo, porque ninguém vai fazer discípulo para si, nós estamos todos fazendo discípulos para Jesus. E eu presto contas dos meus discípulos, eu presto contas para Jesus, mas eu também presto para o meu discipulador. Os meus discípulos têm o caminho aberto com o meu discipulador. Se eu falar qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, eles têm não só autoridade, mas a obrigação de me abordar. Eles têm a obrigação de dizer para mim, olha, não é isso que a palavra de Deus diz. E eu devo, se acontecer isso, eu devo me arrepender. Se eu não me arrepender, eles têm não só a autoridade, mas a obrigação de ir atrás do meu discipulador e falar. A Bíblia diz isso, Mateus 18 fala claramente a esse respeito. Então o discipulado, nós não precisamos ficar com medo, porque não é uma ilha fechada, eu não faço discípulos para mim. Eu só estou caminhando nessa direção. Como eu estou um passo na frente, eu posso dar o caminho para aqueles que estão um passo atrás de mim. Essa é a visão. Então, dentro desse processo, é lindo, irmãos, é lindo nós vermos uma pessoa que se converte, e isso tem acontecido na igreja por algumas vezes. Nós entendemos, nós praticamos o seguinte, uma pessoa que evangeliza alguém e cuida dessa pessoa, ela tem o privilégio depois de batizá-la. Nós temos classes, nós temos todo o processo de ensino, mas o discipulador é que vai batizar. Uma vez eu me choquei com isso, que eu não tinha me dado conta. Nós demoramos 3 meses para ter o batismo. Então, a pessoa que se converteu no primeiro mês, demorou 3 meses para ela ser batizada. Só que nessa trajetória, ela ganhou 3, 4 e começou a cuidar. Aí um dia, eu só me dei conta disso, o dia que eu vi no batismo, né, porque nós usamos, quem vai ser o batizador vai usar uma toga azul, e o discípulo vai usar uma toga branca. Aí eu vi pessoas de toga branca batizando outros de toga branca, eu falei, acabou a toga. Falou, não, pastor, aqui esse irmão aí, faz 3 meses que ele se converteu, está sendo cuidado, mas ele já ganhou 2, 3, então ele está batizando os discípulos dele. Eu falei, olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Então, está um passo na frente, ela já pode indicar o caminho para aquele que está um passo atrás. Porque o discipulado também, nós não precisamos ter resposta para tudo, porque nós estamos lá para isso. Eu estou para indicar o caminho, e aquilo que eu não sei, eu tenho alguém que está na minha frente, que pode me ajudar. Eu tenho o meu discipulador que está na minha frente, que pode me ajudar naquilo que eu não sei, naquilo que eu ainda não tenho autoridade para falar. Entende? Então não é uma ilha, na verdade é despertando esse potencial uns dos outros, despertando esse potencial e ajudando uns aos outros para a edificação do corpo de Cristo. Então, queridos, resumindo, essa é a visão do MDA que nós temos vivido ali pela graça e a misericórdia de Deus em Barueri, e pela graça e misericórdia de Deus nós temos alcançado sucesso lá, e eu peço também para os irmãos orarem por nós, porque agora nós estamos num outro desafio. Estou indo com uma equipe, como eu disse, para o Japão, para ministrar na vida de japoneses, não é igreja brasileira, é igreja japonesa, porque Deus tem falado isso conosco, que nós temos visto já a sede daquele povo por Deus. Há um clamor, eles querem entender o que nós pregamos, e o Espírito Santo tem vindo com uma graça muito especial. Então nós estamos num novo desafio na nossa vida, são nos últimos meses aqui no Brasil, e eu conto com as orações da igreja. Nós somos uma só igreja, eu conto com as orações dos irmãos, porque o que nós estamos vivendo no Brasil aqui, irmãos, o mundo inteiro precisa viver isso. O mundo inteiro precisa viver, e Deus nos chamou para isso, e eu creio que através do discipulado 1 a 1, nós vamos discipular nações inteiras, no nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor Josué.